Olá! No livro de Mateus, no capítulo 3, fala sobre o batismo de Jesus. Jesus foi batizado. João Batista parece que não queria o batizar, mas Jesus respondeu: deixe que seja assim, agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E Jesus foi batizado. A pergunta é, Jesus teve seu ministério aqui na terra. Jesus batizava ou não? O que a Bíblia fala? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Na Mira da Verdade e agora em novo horário. Você que está nos acompanhando aí, aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa. É um prazer muito grande poder estar aí chegando na sua casa, entrando, pedindo licença para que juntos a gente consiga estudar a Palavra de Deus. O programa Na Mira da Verdade é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você faz a pergunta e eu coloco ela na mira e quem vai responder baseando-se na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem e contente porque com este novo horário vamos ter aí um público diferente, né, do que já nos tem acompanhado. Talvez você esteja nos acompanhando pela primeira vez. Como o Tito disse, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Talvez a sua pergunta não possa ser respondida ao vivo, porque são muitas que chegam, mas nós pedimos uma coisa: não desanime, não desista. Quem primeiro envia a sua pergunta, obviamente a possibilidade de o Tito pescar a pergunta é muito maior. Talvez você também não concorde com tudo o que dissermos aqui, mas eu lhe peço uma coisa: avalie o que eu disser aqui, à luz da Bíblia, na sua Bíblia mesmo. Abra sua Bíblia, sublinhe, confira, né? Atos 17:11 tem uma advertência para nós e um conselho, né? Que todo cristão tem que ser como os judeus cristãos de Bereia. Quando Paulo e Silas pregavam, eles iam conferir se o que Paulo e Silas falavam estava de acordo com a Bíblia. Então nós convidamos você a fazer a mesma coisa. Se você discordar, discorde biblicamente. E se concordar, também tem que ser biblicamente. Então, muito obrigado pelo seu carinho. Esperamos que, a partir de agora, possamos aí nutrirmos uma relação ainda maior com você, nossa nova telespectadora. Nós estamos ao vivo e todas as segundas-feiras, às 8 da noite, estaremos aqui para colocar a sua pergunta na mira da verdade. Eu sempre falo, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser. Com certeza, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a estudar, a gente se depara com dúvidas realmente. E outras que a gente ouve falar. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. Vamos aqui juntos aprender. Você manda a sua dúvida, a gente aprende com a resposta e também toda a audiência aprende. Por isso não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Daqui a pouquinho eu falo como que você faz para você participar mandando a sua pergunta pra gente, tá bom? Mas nós abrimos o programa falando de uma questão interessante, professor. Lá em Mateus, no capítulo 3, quando Jesus foi batizado, ele deu o exemplo do batismo. Mas a pergunta que nós colocamos na mira, Jesus, ele também batizava as pessoas, professor? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Interessante, Tito, a Bíblia fala realmente num texto, né? E aí eu quero até aproveitar e mostrar o que esse texto nos ensina, né? Nos ensina uma coisa muito preciosa, de que no reino de Deus há diferentes funções. Você e eu não somos obrigados a termos todos os dons espirituais, né? E que cada pessoa, ao executar a sua função do desenvolvimento do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, através do exercício dos dons espirituais, cada pessoa tem ali o seu lugar. E quando nós vamos aqui em João capítulo 4, vamos ler aqui somente os versos 1 e 2, é o momento em que Cristo se encontra com aquela mulher samaritana. E ele se revela a esta mulher, né, como o Salvador, como o Messias.
E aí nos versos 1 e 2 lemos assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e aí vem uma explicação, não é? Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era ali necessário atravessar a província de Samaria. Então, aqui os fariseus, obviamente, sempre procuravam algum motivo para desacreditar o ministério de Cristo, e aqui eles, obviamente, estavam aí para perseguir ainda mais o Salvador. Como ele estava tendo mais notoriedade que João Batista, isso era perigoso para eles, né? Eles já não gostavam, né, que João Batista tivesse a notoriedade que ele tinha. Porque ele, obviamente, ele pregava a verdade do reino de Cristo, de Deus, e ao mesmo tempo os advertia severamente contra a hipocrisia, contra a maldade deles. E aí, aqui é dito no texto, né, que Cristo estava num avanço muito grande no seu ministério, batizando até mesmo mais do que o próprio João Batista. E aí vem essa explicação aqui de que Jesus mesmo, ele em si não batizava, mas eram os seus discípulos que o faziam. Então, Jesus pessoalmente não batizava, mas ele tinha a função, obviamente, de trazer as pessoas para o reino de Deus, e quem batizava essas pessoas para que essas pessoas demonstrassem publicamente a fé no Messias eram os discípulos de Cristo. Então nós vemos aqui que existem funções diferentes, não é, no estabelecimento do reino de Deus. Quando você lê 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12, você vê que existem diferentes dons espirituais. E em 1 Coríntios 12, 11 é dito, né, que quem escolhe este dom espiritual para cada pessoa é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, há lugar para todos no trabalho de Cristo. Cristo, quando nós o aceitamos como Salvador, Ele quer que nós compartilhemos a mensagem de salvação com outras pessoas, de acordo com os nossos dons que nós recebemos, de acordo, obviamente, também com as características, né, da personalidade de cada um. Mas o próprio Cristo em si não batizava, porque Ele não queria ter esta função, né? Além disso, Ele era o Messias. Então, o batismo, ele é uma evidência externa de que você está arrependido dos seus pecados e que você aceita Cristo como Salvador. Cristo se batizou para nos dar o exemplo e também para demonstrar publicamente que Ele era o Messias, o ungido. Tá? Quando Ele foi batizado, diríamos assim, Ele foi ungido. O Espírito Santo desce no ombro dele em forma de pomba e o Pai fala do céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Tá, aquilo foi um testemunho público de que Ele realmente era o Messias. Tá? Então Ele foi ungido como Messias naquele momento do batismo dele. Fora isso, o batismo ele tem essa função de a pessoa expressar fé em Cristo e arrependimento dos pecados. Então, não teria uma lógica Ele em batizar pessoas, até porque o propósito do batismo é levar as pessoas a Ele, né? É demonstrar, na verdade, que as pessoas foram a Ele e o aceitaram como Salvador. Então não era esta a função dele. E para finalizar, em outro momento, Paulo também falou, interessante, não é? Paulo foi um grande apóstolo de Cristo, mas Paulo também não teve a função de batizar pessoas. E isso em nada diminui o ministério de Paulo. A Bíblia não diz que todos têm que ter os mesmos dons espirituais, as mesmas atividades. E em 1 Coríntios 1,17, Paulo diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, um cristão que não pratica o batismo não tem que se sentir diminuído por isso, simplesmente esta não é a sua função. Você não foi incumbido pela igreja, pelo corpo espiritual de Cristo a fazer isso. Mas existem outras funções. Então Cristo nos mostra isso, né? Que há no reino de Deus lugar para todos.
Muito bem, professor, muito bem. Eu quero mandar um abraço especial para 2 cidades onde nós estivemos esse final de semana, tanto o professor e eu, como também alguns apresentadores da Novo Tempo, na Caravana Novo Tempo. Um abraço todo especial para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e também para Teresópolis, que estão nos acompanhando aí. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Fomos muito bem recebidos nessas cidades e a gente manda aqui o nosso abraço para vocês que nos acompanham dessas cidades, tá bom? Bom, para você participar do programa, basta você mandar a sua pergunta por SMS. Anota aí o nosso número. O número é 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Ou então pelas nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Você tem um videozinho que eu posto ali, onde você pode colocar as suas perguntas nos comentários. E no Instagram é @Na Mira da Verdade. Segue a gente lá no Instagram e mande as suas perguntas também no videozinho que eu coloquei ali para você participar, tá bom? Mande a sua pergunta, como por exemplo essa do Paulo César. Já que nós abrimos o programa falando sobre o batismo, ele tem uma dúvida também com relação ao batismo, professor. O Paulo César diz o seguinte: eu gostaria, se possível, de uma explicação sobre o batismo em nome de Jesus, ou melhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e também do batismo em nome de Jesus. Então ele quer compreender, porque parece que na Bíblia tem 2 formas, né? Tem 2 momentos aqui, batizado em nome de Jesus e depois batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a diferença ou por que apresenta isso na Bíblia, professor, esses 2 batismos? É muito comum confundir profissão de fé com fórmula batismal, e não é a mesma coisa. Nós vemos que existe uma fórmula batismal, né? Que é a de Mateus 28:19, estabelecida pelo próprio Cristo. Em Atos capítulo 2, por exemplo, entre outros textos, versos 37 e 38, Pedro não poderia estabelecer uma nova fórmula de batismo porque ele não teria autoridade para mudar algo que Cristo estabeleceu. Então as pessoas confundem, né, fórmula batismal com profissão de fé. O que Pedro faz em Atos 2, 37 e 38 é tratar de uma profissão de fé. Quando ele fala para ser batizado em nome de Jesus, é que a pessoa é batizada sobre a autoridade messiânica de Cristo. E com isso professa aceitar a Cristo como Messias. Então não é uma fórmula de batismo em Atos 2, 37 e 38. É uma profissão de fé que é acompanhada do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não podemos confundir as 2 coisas. E aqui em Mateus 28:19, Cristo é muito claro. E eu vou explicar o porquê que o batismo é em nome das 3 pessoas, tá? Mateus 28:19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quando isso é feito, a pessoa está demonstrando agora que ela faz parte da família de Deus, da família da Trindade, ok? E quando fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a palavra grega ali, em nome, é a palavra onoma, tá? E a palavra onoma no grego, ela está igualando, olha que interessante, está igualando Pai, Filho e Espírito. Ou seja, o Espírito Santo não tem como ser uma mera energia ou um poder de Deus, porque a palavra grega onoma, na fórmula de Mateus 19, está igualando o Pai, o Filho e o Espírito. Então está igualando as 3 pessoas em natureza e divindade, obviamente, mesmo que as pessoas da divindade tenham funções diferentes, tanto na criação quanto no plano de salvação. Então, em resumo, jamais Pedro poderia criar uma nova fórmula de batismo, contrariando aquilo que foi estabelecido pelo próprio Cristo. Muito bem, muito bem. Tem uma perguntinha que chegou aqui pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa. Não. Deixa eu ver. Opa, tem aqui. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi a Gerlane. A pergunta dela é a seguinte. Um dia desses, meus pais estavam estudando a Bíblia e minha mãe falou que a gente também peca em sonhos. Eu fiquei na dúvida, eu acho que não, porque não podemos controlar o que sonhamos.
Mas meu pai disse que nos sonhos a gente pode matar, a gente pode discordar, enfim. Eu queria saber a opinião do professor. Professor Leandro Quadros, será que a gente peca quando nós sonhamos? Vamos ler aqui um texto que vai poder nos dar alguma luz a respeito disso. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Esse texto aqui está demonstrando que o sonho tem uma causa natural, né? Tem a causa sobrenatural, que raramente é sobrenatural, né? Deus dá sonhos com propósitos sobrenaturais quando é um profeta. E quando não é um profeta, Deus pode ter uma comunicação com a pessoa, mas não é o costume de Deus fazer isso, não é uma coisa frequente. Então o fato de você, por exemplo, ter um sonho religioso não significa que foi Deus que lhe deu esse sonho. Simplesmente significa que você está envolvido com bastante conteúdo religioso, o que é uma coisa muito boa. Porque o texto diz aqui, né, porque dos muitos trabalhos vem o sonho, ou seja, quanto mais você trabalha, está envolvido com algo, você sonha a respeito daquilo. O sonho em si, ele não é pecaminoso, tá? Agora, o conteúdo pode ter a ver com o pecado, mas nós não temos realmente como tirar isso da nossa vida. Nós podemos amenizar, né? Quanto mais coisas boas vemos, maior a possibilidade de termos sonhos bons. Mas nós não temos como resolver este problema por dois motivos. Primeiro, porque a nossa natureza é corrupta. Romanos capítulo 3 mostra a total depravação do ser humano. Apenas quando Cristo voltar e glorificar o ser humano, é que o ser humano não terá mais uma natureza pecaminosa. Então, nós não podemos colocar o problema no sonho. Eu tenho um sonho pecaminoso. Não, tu tem uma natureza pecaminosa. E como resultado dessa natureza, existirão sonhos com conteúdos pecaminosos. Então o problema não é sonho, tem que esquecer essa questão. Agora, o que você pode realmente fazer é colocar na sua mente muitas coisas boas para que tanto a nível consciente quanto inconsciente você tenha mais conteúdo bom para sonhar coisas boas. O sonho ele faz parte do processo natural de descanso da mente. É o momento em que o cérebro vai descartar, diríamos assim, aquilo que realmente não é importante nem mesmo para a parte inconsciente da mente. Tá? Então, não recomendo que vocês se preocupem ou discutam essa questão. O problema é maior. Nós temos uma natureza pecaminosa que faz com que tenhamos sonhos com conteúdos pecaminosos e outras vezes não. Então, o segredo é o quê? Relação com Deus, colocar coisas boas na mente e aí a quantidade de sonhos bons será, obviamente, maior. Uma observação, se a pessoa tem muitos sonhos ou com uma certa frequência, pesadelos, por exemplo, isso pode indicar transtorno de ansiedade. Tá? Então, aí você deveria procurar um psicólogo ou um psiquiatra para fazer uma avaliação. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria aproveitar esse finalzinho de bloco aqui e dizer para você que você pode estudar com a gente mais a fundo ainda. Nós oferecemos aqui um curso bíblico que chama-se Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico, deixa eu mostrar aqui para você de pertinho, basta você ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 no horário comercial. Você pode pedir, eu queria o estudo bíblico do Na Mira da Verdade. E ele vai chegar na sua casa direitinho sem você pagar nada. Agora, você pode pedir agora se você quiser. Basta você entrar no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai entrar no site lá, você vai ver rolar assim lá para baixo, tem a imagem dessa revista. Você clicando nela, você vai ser direcionado para fazer um cadastro para que você possa receber na sua casa sem pagar nada. Então, peça hoje mesmo, se aprofunde mais nos estudos. Esse é um estudo bíblico para o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. E aqui você tem muitas informações de como aprender as coisas da Bíblia que vai te preparar para esse tempo que nós estamos vivendo. Peça agora mesmo, é gratuito, é uma promoção do Anjos da Esperança. Você que é anjo, muito obrigado. É você que faz esses cursos bíblicos serem entregues gratuitamente. Peça agora mesmo e você vai aprender mais e mais da Palavra de Deus. Nós temos que ir para um intervalo rápido, não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo, é muito bom ter a sua companhia aqui. Participe mandando suas dúvidas pra gente pelo nosso SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, nas nossas redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso Instagram, que mandou foi a Joana. A pergunta da Joana, professor, é a seguinte: sou Joana e estou estudando a Bíblia com a ajuda da programação da Novo Tempo. Que Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado por acompanhar e pela sua audiência também. Eu gostaria de saber a respeito das carnes imundas. Atos capítulo 15, dos versos 27 e o 28, diz para nos abstermos da carne sufocada, da carne com sangue e comida sacrificada a ídolos. Eu gostaria de entender o contexto, se tem alguma referência às leis de Levíticos. A gente sabe que lá nas leis de Levíticos fala das carnes imundas. Aqui em Atos, capítulo 15, professor, falando dessas carnes sufocadas, com sangue e sacrificadas a ídolos, também tem alguma relação com Levíticos 15? Não, aqui o assunto é outro. Alguns argumentam, né, que pelo fato, por exemplo, de o mandamento do sábado não estar aqui entre as orientações do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, e pelo fato de carnes imundas não terem sido também abordadas, então esses são mandamentos do Antigo Testamento que foram abolidos. Só que esse tipo de raciocínio é totalmente incorreto, diríamos assim, porque o problema aqui não é guarda do sábado e o problema aqui não se trata de carnes imundas. O problema era que os gentios praticavam imoralidade sexual, comiam alimento com sangue, coisas proibidas na lei. Então, como eles faziam essas coisas deveriam ser destacadas aqui em Atos 15. Havia uma discussão também se os gentios deveriam ou não praticar a circuncisão, tá? E olha que interessante, como a circuncisão não se constitui um preceito de ordem moral, então eles disseram que não haveria esta necessidade. Agora, o não comer carne com sangue não é uma questão só cerimonial. Por quê? Porque Cristo já tinha morrido aqui. Lógico que o sangue era derramado do sacrifício, né, e a pessoa não poderia comer, tinha uma questão cerimonial, porque o sangue tem que ser derramado no lugar do pecador. Só que o fato de, mesmo após a morte de Cristo, eles terem sido proibidos de comerem carne com sangue, demonstra que a lei de Levítico, para não usar sangue animal, tem um aspecto não apenas cerimonial, mas também dietético. E considerando que Levítico 11 também é uma orientação dietética, ela não poderia ser abolida. O próprio fato de não se utilizar carne com sangue, essa lei continuar válida após a cruz, demonstra que a lei dietética de não comer carne imunda também continua válida. E só para a questão do sábado, nós vemos aqui no próprio contexto de Atos 15, né, que o fato de não se mencionar aqui o sábado também não significa que o sábado deixou de vigorar. Porque no versículo 21 é dito o seguinte: porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, os escritos de Moisés já eram lidos aos sábados. Os gentios conheciam bem esse costume da guarda do sábado. Então não era um problema, tá? Então não haveria necessidade de mencionar isso realmente no Concílio de Jerusalém, ali em Atos 15. Muito bem, muito bem. Eu queria dizer para você que você pode mandar a sua pergunta, como eu disse no início, não tenha preconceitos, mande o que você quiser. E eu queria até sugerir que você falasse de qual igreja você é. Você que está acompanhando a nossa programação, é muito bom ter a sua companhia aqui. Eu queria mandar um abraço para a sua igreja, mandar um abraço para você. Então, diga se você é da igreja quadrangular, da igreja batista, se você é da igreja presbiteriana, católica, enfim. Diga de qual igreja você é e vamos juntos aprender a palavra de Deus. E eu queria mandar um abraço todo especial para a sua igreja também, tá bom? Muito bem, a pergunta que chegou aqui é do Sérgio de Petrópolis. Ele pergunta o seguinte: eu já ouvi sermões, professor, e até o professor dizer que seremos salvos mediante a luz que recebemos.
Então, se uma pessoa que for espírita, por exemplo, ou que adora imagens, ou que não aceita o sábado como dia de descanso, essas pessoas poderão ser salvas mesmo estando em desacordo com a palavra de Deus? Como é que é isso, professor? Não. Eu não disse que seremos salvos mediante a luz que receberemos. Seremos julgados de acordo com a luz que receberemos. É diferente, né? Então, nós vamos realmente ser julgados de acordo com a luz que recebemos, tá? Agora, salvação já é outra história, né? Vamos ler aqui Lucas capítulo 12. O que tem um detalhe? Se uma pessoa não recebeu toda a luz que outra recebe, é óbvio que ela não pode ter ser julgada da mesma forma. Uma coisa, por exemplo, é uma pessoa que conheceu algo sobre Cristo e viveu de acordo com aquilo que ela recebeu, até mesmo um irmão espírita. Agora, outra coisa é aquele que conheceu algo e nem viveu de acordo com este algo. Outro detalhe, há pessoas que rejeitam a luz. Aí já é uma outra história. Eu não posso dizer até que ponto alguém aceitou, até que ponto alguém rejeitou a luz, isso é só Deus quem pode. Agora, nós não podemos realmente colocar o ser humano dentro de uma caixinha, achando que Deus vai julgar todos da mesma forma. Por exemplo, um texto aqui muito importante é Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então veja, aqui está uma gradação de castigo, né? Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, porque mesmo que não conheça a vontade de Deus, se faz coisas dignas de reprovação, ele é condenado, porque Deus se revela por meio da lei moral, implantada no coração humano, de acordo com Romanos 2, 14 e 15. Deus se revela pela natureza, de acordo com Romanos 1, 20 e também Salmo 19. Deus se revela, né, por Jesus, Hebreus 1 e 2. Então Deus se revela de várias formas. Só que o que acontece? Quando o cara não conhece a vontade do seu Senhor, mas ele tem inclusive a lei moral impressa no coração, e ele sabe que não deve matar, roubar, estuprar, e ele continua fazendo isso, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, é evidente nesse texto que há níveis de punição, tá? Uns vão queimar como palha no lago de fogo, outros vão demorar anos, décadas e até séculos, o diabo nesse caso. Então, o castigo é proporcional. Aqui nós vemos um equilíbrio, ó. A doutrina do tormento eterno e a doutrina de que todos vão ser aniquilados como palha são dois extremos. O aniquilacionismo bíblico, ele equilibra isso. O castigo é proporcional. Por exemplo, você não pode imaginar que um ladrão de galinhas que não se arrependeu vai ter o mesmo castigo no lago de fogo que Hitler, aquele psicopata que matou milhões e milhões de judeus. Dizem 6, mas às vezes foi mais. Então é óbvio que Hitler vai queimar muito mais no lago de fogo do que um ladrão de galinhas que não se arrependeu. Então veja, o aniquilacionismo bíblico é esse. Ele ensina o quê? Que um dia os ímpios serão todos aniquilados, sim. Afinal, o ímpio não vai comer da árvore da vida para ser eterno. Entretanto, antes do aniquilamento total, vai haver gradação de castigo. Então isso deve ser aplicado em relação a essa pergunta que você fez. Então eu não digo que o cara vai ser salvo de acordo com o conhecimento dele. Ele vai ser julgado, digno de poucos ou muitos açoites. E aí quem vai determinar se o que ele recebeu de Jesus e praticou possibilita que a graça de Cristo cubra a vida dele, só Deus é quem poderá fazer isso. Muito bem, professor. Tem uma pergunta que chegou aqui no nosso Facebook, bem interessante. A pergunta é do Luiz André Duarte. Olha só o que ele pergunta. Eu queria saber o porquê de todos os religiosos se acharem superiores. Por que cada instituição religiosa se diz a mais certa?
Não seria uma indulgência por parte do sistema achar que a igreja é quem salva? Quem salva definitivamente? A graça, os mandamentos ou a igreja? E aí, professor? Veja, meu irmão, existem, infelizmente, pessoas que se acham superiores às outras por serem cristãs, mas eu te garanto, não é o que acontece com a maioria, tá? Eu sou um cristão adventista do sétimo dia há cerca de 27 anos, né? Eu me deparei com muito mais pessoas que se sentem, na verdade, extremamente pecadoras e merecedoras da graça de Cristo. Tá? Então, existe um grupo pequeno que se acha superior, é porque essa pessoa não entendeu ainda a graça. Tá? Quem entende a graça de Cristo, quem estuda a doutrina da justificação pela fé, quem estuda sobre a doutrina do pecado, essa pessoa não tem como se achar melhor do que os outros. Ela vai ter, obviamente, mais paz, mais tranquilidade, porque ela conhece o processo de perdão, de salvação em Cristo. Agora, se alguém se julga superior e tem realmente um grupo pequeno que faz isso, são pessoas que não conheceram a graça. Pra você ter uma ideia, até as nossas boas intenções estão contaminadas de pecado. Tá? Olha o que diz esse texto aqui, de Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então a Bíblia não dá ao ser humano a possibilidade de se achar melhor do que os outros, porque é um pecador. Até as nossas justiças estão contaminadas pelo pecado, para você ter uma ideia. Tá? Agora, em relação à salvação, meu irmão, veja, realmente neste ponto Jesus foi, vamos usar esse termo para facilitar o entendimento, mas Jesus foi radical realmente em relação a isso. Não tem salvação fora dele. Não tem. João 14,6, ele diz assim, eu, Jesus, não é? Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém pode dizer, então Jesus é radical? Depende do que você compreende por radical. Se você acha que radical é um fanático, óbvio, Jesus não foi um fanático. A inteligência emocional de Cristo é muito superior para ele ser tido como um fanático. Tá? Agora, se Cristo foi radical no sentido de dizer que há somente um remédio para a salvação, ele está certo. Por que acontece? Se você for num médico e ele disser para você o seguinte, ó, tem esse tratamento aqui, não tem outro. Você não pode dizer que ele é radical no sentido de ser fanático, ele é radical, diríamos assim, no sentido de ser realista. Tem tratamento que vai funcionar para certo dois, tem tratamento que não vai funcionar. Então, para tratar o pecado do ser humano, para resolver o problema chamado morte eterna, só tem um remédio, que é Cristo. E aí, em relação a Cristo, nós não temos como ter meio termo. Ou nós aceitamos o que ele disse, inclusive quando ele fala que ele é o único meio de salvação e que ele é Deus, ou nós temos ele como um mentiroso. Ou Cristo estava realmente certo no que ele disse, ou ele era um lunático. Não tem meio termo. Então, eu vejo muito mais lógica em crermos no que Cristo disse. E se ele disse o que ele disse, então, ou eu aceito integralmente ou eu não aceito. Porque ele mesmo disse em Mateus 12,30, não é? Quem comigo não ajunta, espalhe. Ele não admite um coração dividido, uma fé dividida. Ok? Então, esta é a realidade. Não permita que essas pessoas, esse grupo pequeno, pequeno grupo, que acha-se superior, atrapalhe você de seguir a Cristo. Tá? Você vai encontrar na igreja muitas pessoas que têm uma percepção correta, saudável, da sua condição em relação a Deus e em relação às demais pessoas. Muito bem, professor. Eu estou com uma perguntinha aqui que chegou no SMS, interessante, ela está relacionada com conversão. Quem mandou aqui foi o Tiago, ele é de Varginha, em Minas Gerais. Obrigado pela sua participação, ô Tiago. Ele diz o seguinte, olha,
Eu fui batizado na igreja adventista, mas a minha pergunta é, a conversão, ela é imediata ou é um processo? Ou seja, a partir do momento que eu me batizei, eu já estou convertido? Ou será que a conversão é um processo? Como é que é isso, professor? Para facilitar, nós podemos dizer o seguinte: a conversão, ela é imediata, mas a santificação é um processo, tá? Porque a conversão é quando eu aceitei, é isso? Isso, o que é converter-se? É mudar de rumo, né? Aham. Então eu seguia, usa-se muito um exemplo, eu seguia aqui por este caminho, eu me converti, ou seja, eu estava indo para cá, agora eu venho para cá. Então conversão é isso, você seguia num caminho de uma vida de pecado, agora você segue por outro caminho oposto, que é uma vida de santificação. A conversão, ela ocorre repentinamente. Lógico, pode acontecer, outros eventos acontecem antes de uma conversão, tá? Mas quando, por exemplo, a pessoa tem um encontro com Cristo, tá? Até a Bíblia tem esse convite, né? De que a pessoa, óbvio, cada um vai ter uma experiência, né? Até chegar na conversão. Mas quando ela ocorre, ela é imediata. Agora, a santificação, que é o processo de nos tornarmos cada vez melhores, isso leva a vida inteira. Isso não é de uma hora para outra mesmo. Então, Atos 13:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, veja, a conversão, ela está acompanhada do arrependimento. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, você se converte ao cristianismo. E aí, a partir dali, você se torna um cristão convertido. Só que agora, a sua vida espiritual não parou ali. Você vai ter que passar por uma outra fase agora, que é a santificação. Santificação é o processo de transformação que leva a vida toda. E Hebreus 12:14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tá? Então, é bom separarmos os dois termos para facilitar a compreensão. Conversão pode ser realmente instantânea, teve um processo antes, santificação é a fase seguinte. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para mais um intervalinho rápido, mas não sai daí não, hein? Formule a sua pergunta, manda pra gente, a gente volta já já. Já estamos de volta e olha só a pergunta no Instagram que o Kleber da Silva mandou. Professor Leandro Quadros, boa noite, Tito, boa noite, professor. Eu queria saber, os anjos de Apocalipse 7, olha aí ó, a pergunta dele. Os anjos de Apocalipse 7 é simbólico ou literal? Por favor, responda. Obrigado aí, meus irmãos. Muito bem, obrigado você, Kleber, por mandar a sua pergunta pra gente. Professor Leandro Quadros, esses anjos que fala ali no livro de Apocalipse, é uma simbologia? Veja, temos que distinguir aqui uma coisa. João está tendo uma visão, né? O Apocalipse é um livro simbólico, obviamente, e que foi dado a ele por meio de visão. Então, quando ele vê anjos realmente. Só que estes anjos, realmente, em certos momentos, são seres celestiais e em outros momentos tem um simbolismo. No caso de Apocalipse 7, ele viu realmente seres reais, envolvidos aqui no selamento do povo de Deus, né? Imprimindo na consciência do povo de Deus, ou melhor, marcando, demonstrando quem realmente pertence a Deus nos últimos dias e quem não pertence. Então, anjos literais são vistos, tá? Agora, obviamente, tem momentos em que esses anjos se tornam simbólicos. Por exemplo, em Apocalipse 14, 3 anjos são vistos voando no céu com uma mensagem para pregar aos que habitam sobre a terra. É o Evangelho Eterno no contexto de 3 mensagens urgentes, chamadas de 3 mensagens angélicas. Ele viu anjos literais, só que esses anjos que pregam realmente simbolizam os filhos de Deus que vão pregar essas mensagens, porque a palavra anjo, também do grego angelos, significa mensageiro.
Então pense, ele vê realmente seres reais na visão, só que tem um significado simbólico, tá? Deus dá a visão de forma simbólica, né? Porque é desta forma que ele poderia, a literatura apocalíptica, uma visão assim simbólica, para nós pode parecer mais difícil, mas para eles não era. Tá? Especialmente porque muito da linguagem que se encontra no Apocalipse está no livro de Daniel, no livro de Ezequiel. Então, para eles interpretar isso era mais fácil. Agora, nós temos um pouquinho mais difícil, porque não faz parte do nosso sistema de estudo, digamos assim, do nosso recurso pedagógico, mas nós podemos recorrer a Daniel, Apocalipse, a Ezequiel e outros livros para entendermos essa simbologia. Tá? Então, são seres, sim, literais que ele vê em visão, mas em certos momentos, esses seres literais têm um simbolismo. No caso do capítulo 14, os mensageiros, os anjos representam os mensageiros, os filhos de Deus, que foram incumbidos por Cristo de pregar o evangelho de acordo com Mateus 28, 18 a 20. Muito bem, professor, muito bem. Agora tem uma daquelas perguntinhas capciosas, meu nobre. E olha só, quem mandou foi a Bianca. Obrigado, Bianca, pela sua pergunta. Ela pergunta assim para você. A paz de Deus, irmãos Leandro e Tito. Sou de Mogi das Cruzes e a minha pergunta é a seguinte. Devemos acreditar na cristofania ou não? Eu gostaria de me aprofundar neste assunto. Deus abençoe desde já pela resposta. Obrigado pela sua participação, querida. Professor, o que é a cristofania? Isso aí tem alguma coisa a ver da maneira como no Antigo Testamento Deus se manifestou através de anjos, alguma coisa assim? Olha, esse termo, o que nós mais utilizamos é teofania, tá? Agora, se ela está usando cristofania, porque esse termo para mim é novo, mas se ela usa cristofania como sinônimo de teofania, podemos acreditar sim perfeitamente. Mas podemos dizer que Jesus encarnou para ter esse momento assim? Porque você sabe que se a gente procura lá na internet falando sobre a cristofania, realmente utiliza para designar a aparição de Cristo pré-encarnado, ocorrida no Antigo Testamento. É Perfeito. isso mesmo? Perfeito. Nós chamamos, comumente no meio teológico, chamado de teofania. Mas é pré-encarnado? Isso, com certeza. Gênesis 18. Quando fala que ele apareceu a 2 anjos, tem que ser pré-encarnado. Né? Então, quando fala que o Senhor e 2 anjos apareceram a Abraão, em Gênesis 18, era a pessoa de Jesus, que nós preferimos usar teofania, porque ele é Deus, tá? Então, é Jesus, sim, numa aparição teofânica em que ele se transforma em ser humano para falar com Abraão. E juntamente com ele estão 2 anjos, ali em Gênesis 18. E tem aparições de Cristo, que aí já é como plenamente Deus, ali, por exemplo, em Êxodo capítulo 3. O Deus Eu Sou se identifica como anjo do Senhor. O termo anjo do Senhor não está dizendo que Cristo é uma criatura, tá? Está dizendo que ele é o mensageiro da Trindade, digamos assim, a humanidade. Tá? Então, Cristo é identificado ali. E em Josué capítulo 5 temos uma outra teofania, que, de acordo com o termo que a nossa internauta usou, nossa telespectadora, pode sim ser uma cristofania também. Ou seja, ali ele já aparece como o príncipe do exército do Senhor. Porque quando Josué ali no capítulo 5 vê aquele homem, ele primeiro lhe pergunta assim, olha, você é um dos nossos? Porque ele viu alguém com uma espada. E aí ele falou assim, né? Olha, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa. Opa! Aí ele já viu que não era qualquer um que estava ali. E olha que interessante, esse mesmo príncipe do exército do Senhor, ali em Josué 5, né? Que pediu para Josué tirar as sandálias dos pés, é o Deus Jeová que pede para Moisés tirar as sandálias dos pés em Êxodo 3, porque estava numa terra santa. Então, realmente, há diversas, inclusive há uma outra aparição em Gênesis 32, de Cristo realmente aparecendo numa condição pré-encarnado. Ok, muito bem. Uma perguntinha aqui do nosso SMS. Quem mandou, não tem o nome aqui, mas ele diz o seguinte, boa noite, sou católico. A parte da Bíblia onde fala que a peleja não é nossa, o que quer dizer? A Bíblia fala em algum momento ali que a luta não é nossa, professor?
E ele quer saber aqui o que significa isso. A luta quem? De Deus? Como é que é isso? Olha, para eu lembrar de um texto, eu teria que ter palavras mais, né? A peleja não é nossa. A luta não é nossa, a luta é de Deus? É muito... Para mim é muito vago para eu poder lembrar do texto. Agora, o que eu lembro, um texto parecido com esse é em Efésios capítulo 6. Em parte essa afirmação está correta, em parte ela está errada, tá? Por quê? A luta, obviamente, é de Deus, mas eu faço parte dela. Então, de certo modo, ela também é minha. Mesmo que, obviamente, a parte principal é de Deus. Agora, aqui em Efésios 6,12, mostra que a peleja também é nossa, porque nós estamos numa guerra, numa peleja, diríamos assim, contra o bem, contra o mal, né? Então há uma peleja, um conflito entre o bem e o mal. E aí Efésios 6,12 diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja, aqui fala que a luta também é nossa. Tanto que, dos versos 10 ao 17, para nós fazermos parte desta batalha entre Cristo e Satanás, nós somos exortados a usarmos a armadura espiritual de Deus. Então Deus, ele é o general, mas nós também somos soldados, então nós fazemos parte dessa batalha. Então, temos que ter um cuidado com o uso dessas afirmações. Não podemos cair, obviamente, no erro, dizer que nós somos os principais, que a luta simplesmente é nossa. Não, a luta primeira é de Deus. Agora, temos também uma luta, porque senão nós não seríamos convidados a usarmos a armadura espiritual de Deus, aqui de Efésios 6, 10 a 17. Muito bem, professor. Nossa, eu estou recebendo aqui uma pergunta, está com os termos pesados aqui, eu vou tentar ver se a gente consegue arrumar aqui no ar. A pergunta veio lá de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, onde nós temos ali uma geradora. Um abraço a você, meus irmãos de Cachoeira do Sul. Obrigado pela sua participação. Foi o Ivo que mandou, e ele pergunta o seguinte: a verdade é uma só. Se sair uma vírgula da verdade, se torna mentira. A Bíblia é uma só, e existem várias religiões e todos entendem diferente. E uma mete o pau na outra religião e todos seguem a Bíblia. A verdade, que verdade é essa que cada um entende diferente? Então ele está revoltado aqui, ele falou uns termos mais pesados, eu não coloquei aqui, mas a questão é, que verdade é essa que cada um entende uma coisa? A verdade é uma só. Se tem várias religiões e cada um defendendo a sua, que verdade é essa que está sendo falada de forma, cada um de um jeito? Veja, meu irmão, realmente nós não podemos dizer que a verdade ela é relativa. É um absurdo essa afirmação. Quando a pessoa diz que a verdade é relativa, ela está caindo numa contradição lógica. Quando a pessoa diz assim que a verdade é relativa, então tem que perguntar para a pessoa o seguinte: a sua afirmação de que a verdade é relativa também é relativa? Então você percebe? Uma contradição lógica. Porque se o camarada dizer assim, outra pergunta, não existe verdade absoluta. Aí você pergunta assim para a pessoa, então você está absolutamente certo de que não existe verdade absoluta? Se ele disser estou, então existe verdade absoluta, é a dele. Tá? Então você está certo, tem que ter uma verdade. Isso não significa que não existam verdades, conceitos desta verdade original em todas as religiões. Então, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana ensina a santidade do casamento. Isso é verdadeiro. A santidade do casamento também é ensinada no meio pentecostal. Isso é verdadeiro. Então existem verdades que emanam da verdade principal, que é Cristo e sua palavra, que estão presentes em todas as denominações. Só que, e a verdade absoluta? Aí que está o detalhe. Para você descobrir isso, você vai ter que estudar a Bíblia. Eu não posso simplesmente dizer para você aqui, siga essa religião ou siga outra. O que eu posso dar para você aqui é uma promessa de Jesus. O que eu posso fazer também aqui é convidar você
a fazer um curso bíblico oferecido pela Novo Tempo. E aí você vai poder conhecer grandes coisas. Aí você pergunta, então, Leandro, você está puxando a sardinha para o seu lado? Não necessariamente, estou lhe fazendo um convite para você conhecer mais a Bíblia e confiar nessa promessa de João 7,17, que aqui está o principal. Ó. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Olha que interessante promessa de Cristo. Cristo prometeu para os seus ouvintes que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ele vai saber se o ensino de Cristo era simplesmente um ensino humano ou se vinha do próprio Deus. Então, se você tem a vontade, o desejo de conhecer a verdade, Deus jamais vai permitir que um filho ou uma filha dele seja enganado. E aí eu finalizo deixando para você Atos 17:11. Essa é a postura mais segura que devemos adotar quando estamos em busca da verdade. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Está aqui. Se você tem um desejo sincero de conhecer a verdade, Deus não vai deixar você ser enganado. Mas você também tem que fazer a sua parte. Conferir na Bíblia se aquilo que as religiões advogam realmente está de acordo com a Bíblia. Cada um vai ter uma interpretação em certos aspectos. Mas lembre-se, existem regras gerais de interpretação do texto bíblico que têm que ser seguidas por toda religião séria. E com base nessas regras gerais, você vai poder entender o que é verdade absoluta, quais são as verdades que estão presentes nessas religiões que emanam da verdade absoluta que é Cristo e quais dessas verdades são tradição humana ou tradição eclesiástica e que não são necessariamente oriundas da verdade absoluta que é Cristo, de acordo com João 14, verso 6. Muito bem, professor, nós estamos acabando nosso programa, mas você tem 2 minutos para responder essa pergunta, hein? Quem mandou foi a Angelita. É normal a pessoa cair na igreja com o poder do Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre isso, professor? 2 minutinhos. Veja, esse é um assunto polêmico e importante, que aqui nós abordamos tudo de acordo com a Bíblia, seja polêmico ou não. Veja, primeiramente, em alguns casos, quando um profeta de Deus recebeu uma visão, como por exemplo Daniel, ele se prostra, Isaías, na presença de Deus. Mas isso é quando um profeta recebe uma visão. Agora, as pessoas caírem no chão, não é o Espírito Santo que faz isso. Marcos 9,17. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Então, na Bíblia, quem joga as pessoas no chão para ficarem se contorcendo, coisa assim, é o demônio, não é o Espírito Santo. Isso quer dizer então que aquelas pessoas que vivem isso não são filhos de Deus? Não quer dizer isso. Pelo contrário, se Satanás está atuando para jogar essas pessoas no chão e transmitir para elas um falso conceito de Espírito Santo, é porque elas são filhas de Deus e o diabo não está contente com elas. Mas realmente essa manifestação não é o Espírito Santo quem joga as pessoas no chão desse jeito. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos aqui mais uma vez. Lembrando a você, telespectador, nosso programa agora é toda segunda-feira às 8 da noite. A gente se encontra, se Deus quiser, a semana que vem, professor. Até lá, Tito, Deus te abençoe. Deus abençoe a você, telespectador e telespectador. E não se esqueça que neste programa, no Na Mira da Verdade, sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Todos os nossos programas você pode encontrar no ntplay.com. Se você quer ver outros programas antigos, acesse ntplay.com e você vai ter todos os programas Na Mira da Verdade lá, tá bom? E aqui, você já sabe, sempre a sua dúvida estará na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.